A gente começou a falar no Êxodo no domingo passado. Fizemos uma introdução nesse livro. Esse livro é um livro maravilhoso. É, para os judeus, o livro mais importante da Bíblia, porque o Êxodo é o livro que dá a identidade para esse povo, né? E daqui para frente, eles começam a ter uma identidade de nação. Deus está formando uma nação. Então, nós vimos, né, na introdução, vimos como se deu Moisés ter chegado ao palácio do faraó. E aí a gente entende, né, gente, que Moisés, ele não venceu o faraó quando ele abriu o Mar Vermelho, né, e passou ali, passou com todo o povo. Na realidade, Moisés venceu o faraó recém-nascido. Quando ele entra no palácio com a criança, vai comer da comida do faraó, vai estudar, né, lá com o dinheiro do faraó. Ali, Deus já tinha um plano muito maior. E o Moisés, ele chega aos 40 anos, príncipe, um dos príncipes do Egito, com toda a educação que um príncipe tinha naquela época, na época da maior nação do momento. O Egito era o maior império daquele tempo. Então, eles tinham tudo de melhor ali. Moisés teve uma educação privilegiada e não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, Deus ia usar esse homem para ser o grande legislador das leis que iriam reger essa nação de Israel, essa nação que Deus estava formando, essa teocracia. Eles não teriam um rei, era uma nação que era governada por Deus, mas que Moisés era o representante de Deus. Ali era Moisés que subia, Moisés que falava com Deus. Nós vamos ver quando a gente chegar ali no Monte Sinai, como que se dá isso. Moisés, um dia, e nós falamos que Moisés sabia das suas raízes hebraicas, um dia Moisés sai do palácio, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e então Moisés mata esse egípcio e esconde o corpo do egípcio na areia. E daí, no outro dia, quando Moisés está lá passeando e os egípcios estão brigando, Moisés fala: não, que isso, vamos parar de brigar, nós somos irmãos. E os egípcios falam: o que você vai fazer com a gente? Você vai matar a gente da mesma forma que você matou aquele egípcio? Quem você pensa que é para ser juiz, para pensar que você pode ser juiz entre nós? Engraçado que lá na frente, realmente, o Moisés foi juiz sobre eles, né? Mas o Moisés ficou com medo. Por quê? Porque isso ia chegar nos ouvidos do faraó, e o faraó ia mandar matar Moisés. E aí Moisés foge. Moisés foge para Midian, uma cidade longe, onde ninguém o conhecia. E aí, gente, Midian, a gente vai... Vocês lembram lá quando o Abraão, ele tem aqueles filhos com Quetura? Um dos filhos de Abraão era Midian. Então, esta cidade de Midian foi formada por um filho de Abraão. Por isso que a gente, quando o Moisés, ele encontra a Zípora naquela cidade, se casa com ela, o sogro dele, o Jetro, a gente vê que ele tinha um conhecimento de quem era Deus. Porque essa cidade já foi uma cidade fundada por o descendente de Abraão. E o Moisés, ele vai ser tratado, gente. Ele vai para Midian
para ser tratado por Deus. Porque o Moisés, ele era um homem violento. Ele pega o egípcio, ele mata o egípcio, enterra ali. Moisés, ele foi criado num palácio com muitos deuses. Ele tinha uma educação egípcia. Moisés precisava conhecer o Deus de Abraão. Então, quando Deus pegou Abraão, quem era Abraão? Lembra? Um idólatra. Quando Deus pega Moisés, quem é Moisés? Um idólatra. Porque a gente não consegue fazer esses... A gente lê a Bíblia, mas a gente não consegue fazer esses links. A gente pensa assim, não, Deus olhou do céu, o Abraão, ele era um homem bonzinho. Olhou o Moisés, Moisés era um homem violento. Moisés precisou ser tratado em Midian. Jétro foi providência de Deus na vida de Moisés. Moisés se casa com a Zípora. Gente, é assim, sabe, do luxo para o lixo? Porque ele vai lá, eles são um povo nômade. Ele vivia num luxo do palácio. De repente, ele chega numa terra que não tinha aquele luxo do Egito. Nós passamos por várias regiões lá e a gente viu como que hoje não tem recursos, imagina naquele tempo. E Moisés, ele vai ser tratado por Deus ali. Ele não fica lá, o Moisés foi para lá, daqui a pouco Moisés volta para libertar Israel. Não, Moisés foi tratado por Deus. Moisés vai para Midian ser o quê? Ser pastor de ovelhas. No Egito, a pior coisa que podia acontecer para um ser humano era cuidar de ovelhas. Eles diziam que a ovelha era um animal burro, era indigno, cuidar tanto que... Lembram quando José, quando os irmãos dele descem, ele fala o quê para os irmãos? Fala, olha, vamos falar para o faraó que vocês cuidam de bois. E aí eles vão dar lá a terra de Gozém para vocês. Por quê? Porque não podia dizer que cuidava de ovelha. Era indigno cuidar de ovelhas. E aí, o que Deus manda o Moisés fazer? Cuidar de ovelhas. A ovelha não enxerga. A ovelha tem que ter muitos cuidados. Para cuidar de ovelha tem que ter muita paciência. Olha o tratamento de Deus. Porque Moisés ia passar lá na frente com o povo, gente, misericórdia. Se ele não tivesse passado por Midian, passado pelo tratamento de Deus, imagina, o luxo do palácio, de repente Moisés está morando em tenda. Um príncipe morando em tenda, andando lá, passando por cima no barro. Falta tudo. Falta recurso, falta água, falta tudo. Ele vai ter uma vida nômade, tratamento de Deus para Moisés. Moisés não se transformou nesse homem que ele se transformou lá na frente de um dia para a noite. Não, Deus foi tratá-lo. E daí Moisés, Deus manda Moisés, tem aquele episódio da sarça, né? E Deus fala com Moisés, e o Moisés, ele é convencido por Deus, aí, e tanto que ele fala, ai Deus, eu não sei falar, Deus fala, tá bom, você não sabe falar, vou mandar Arão te encontrar, Arão vai ser o seu porta-voz, você será por Deus, para ele, né, e ele te será por profeta. O que quer dizer isso? Você vai ser a boca de Deus que vai falar com ele, e ele vai ser, né, o profeta que vai falar com o povo. E Moisés, ele vai para Midian. E daí a gente chega lá no capítulo 6,
tem a genealogia, ele coloca essa genealogia aqui, no 6, no meio da história, para quê? Ele quer apresentar para nós Arão e Moisés. Ele quer apresentar da onde que vem, né, essas duas pessoas. Olha, 6,14. São estes os chefes das famílias. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmim. São essas as famílias de Rubem. Espera aí, gente, acho que eu coloquei aqui errado. Espera aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Daí vai indo até chegar nele, tá? Até chegar no Arão, até chegar em todos eles. Essa genealogia é para nos mostrar da onde que vem Moisés e Arão. No capítulo 7 começam as pragas. Deus comissiona Moisés e Arão, eles vão até Faraó, e eles começam a fazer milagres para convencê-lo. Arão, ele lança lá o bordão no chão, aí o bordão se torna uma serpente. Aí o que acontece? Os magos e encantadores vêm e fazem a mesma coisa, né? Tudo contribui. Você vê que o Satanás, ele faz milagre, gente. Não tem assim? Cura, tem coisas que acontecem, tabuleiro que se mexe, tem sinais. Mas para que isso acontece? Tudo isso acontece para que o coração do faraó realmente seja endurecido. E aí, no capítulo 7, a gente vê a primeira praga, né? E assim Deus dá início às pragas para ensinar Faraó e também ensinar o seu povo quem era o Senhor e qual era o alcance do poder de Deus sobre a criação. Então, 10 vezes Deus agiu. E Faraó e seus magos e todos os deuses do Egito foram incapazes de reverter o juízo de Deus. Eles podiam até tentar imitar, mas eles eram incapazes de impedir. Cada praga pode ser relacionada a um deus do Egito. Porque o Nilo, ele era o centro ali da economia, ele era o centro do culto, da nação, ele era ali a força vital daquele império. Aí o que acontece? O Nilo se transforma em sangue. Os peixes, eles não podiam viver naquela água, né? Então, começa a morrer os peixes. Então, cada praga, ela é relacionada a um deus do Egito. E essas pragas, elas conseguiam mexer com toda a economia. Por exemplo, olha, o deus Quenum, ele era o guardião do Nilo. Rapi era o espírito do Nilo, Osíris era o seu sangue, e o faraó também era considerado um deus naquela época. Ele não era um homem comum, ele era um deus, e eles diziam que o faraó, por ser um deus, também tinha controle sobre o Nilo. Então, aquilo que os egípcios consideravam que era a fonte de vida, o Senhor transformou em morte. Transformar o Nilo em sangue, gente, também serviu como punição, porque eles usaram o Nilo para quê? Para matar os bebês israelitas. Então, 7 dias mais tarde dessa primeira praga, vieram as rãs. Então, fugindo lá das margens do rio, as rãs começam a procurar abrigo nas casas. Já pensou, gente? Que gritaria! Um monte de rãs saindo do rio e aqueles peixes. Porque, olha, nessa altura, os peixes já estavam todos em decomposição.
Aí vem as rãs, imagina o cheiro disso, gente. Vem as rãs, saem do rio, invadem as casas, né? E depois vem os piolhos, depois as moscas, né? Porque é um cenário de caos ali. Aí depois os animais foram atingidos por uma peste. E aí tumores apareceram nas pessoas e apareceram nos animais. Depois veio chuva de pedra. E as tempestades destruíram toda a colheita. Olha a economia do Egito, indo para... acabando com a economia. E alguns egípcios, e acredito que não foram poucos, quando viram tudo isso, começaram a dar ouvidos a Moisés, né? E a Bíblia fala que eles foram salvos disso. Aí o vento trouxe uma nuvem de gafanhotos da Etiópia, e aí acabou de destruir toda a vegetação do país. Então, durante 3 dias, a luz do sol permaneceu encoberta. Imagina, gente, 3 dias de escuridão total. Escurecia o sol no Egito, mas Deus permitia que o sol aparecesse lá em Gozém. Olha que loucura! Para eles verem porque Deus começou a fazer diferença entre o seu povo. Por que 3 dias de escuridão? Imagina, os egípcios, eles acreditavam que à noite eles estavam totalmente sem proteção dos deuses. Eles não saíam nas ruas à noite. Então, imagina 3 dias de total escuridão, o pânico que foi para essa gente. E a gente vê aqui, gente, algo interessante, aqui no capítulo, quando começam as pragas, né? Deus fala que vai endurecer o coração do faraó. A primeira praga, o rio se torna sangue, vocês veem que foi para todo o Egito. A segunda praga, as rãs, elas também aconteceu em todo o Egito. Essa terceira praga, o Deus, ele permitiu que os magos, né, eles também fizessem, eles não podiam reverter, mas Deus permitiu que fizesse também aquelas. E aí, na terceira, os piolhos, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. Nessa terceira dos piolhos, Deus, ele já não permitiu mais que eles fizessem, né? O inimigo, gente, só vai até onde Deus permite que ele vá. Então, Lutero dizia que Satanás é como um cachorro, sabe, na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus quer. A primeira, ele permitiu que os magos reproduzissem, mas não puderam reverter. A segunda também, da terceira em diante, Deus falou não, e Deus falou mais. Deus falou assim, olha, daqui para frente, eu vou fazer distinção entre o meu povo e vocês. Tudo vai acontecer aqui com vocês, mas com o meu povo não vai acontecer. Olha isso, gente, até hoje é assim. Então, a gente não deve se afligir com as coisas da vida. O inimigo só vai até onde Deus permite que ele vá. E mesmo assim, ainda é para um propósito maior. Quando Deus permite, porque muitas vezes Deus não permite. Gente, aqui a gente não tem ideia, não tem noção dos livramentos que a gente tem de Deus. A gente só pensa, aconteceu esse negócio ruim aqui que Deus permitiu, mas quantas coisas não acontecem? Quantos livramentos a gente tem? E quando acontece, ainda assim, é para algo maior. Deus vê lá na frente.
Quando chegou nessa praga, Deus fala, tá bom, até aqui, agora vocês não vão reproduzir mais nada. E agora vou fazer o seguinte, vocês vão ver sim que há diferença entre o que serve e o que não serve. A partir de agora, meu povo, eles estiveram na escuridão, olhava lá para longe, nas montanhas de Gozém, estava lá o povo com luz. Né? O povo tinha dia e tinha noite, e eles só tinham noite durante 3 dias. E Deus começa a fazer distinção do seu povo. Aí no capítulo 9, 13 a 16, a gente vê o propósito das pragas. Olha só. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu poderia, olha, presta atenção nesse 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Aí está o propósito das pragas. Então, veja o que Deus está deixando claro aqui. Deus deixa claro, olha, se eu quisesse destruir, eu já tinha destruído. Eu só não vou destruir com todas as pragas, porque eu quero que o mundo todo veja o que está acontecendo. Então, Deus queria que o Egito fosse um espanto para as nações. O Egito era a terra mais poderosa do mundo, gente. Mesmo, olha, um império feito Egito. Mesmo que eles libertassem o povo, lá na frente, eles poderiam, com os exércitos, vir guerrear contra Israel. O que Israel era? Israel tinha poder bélico? Não, Israel era um povo que não tinha nem ciência da guerra, eles eram escravos, gente. Era um monte de escravos, eles não tinham armas. Lá na frente, a gente vai ver que eles começaram a comprar armas dos filisteus, bem lá na frente. Então, eles não tinham, mesmo que o faraó deixasse eles irem embora, tá bom, vai embora, deixo. Lá na frente, ele ia se rebelar, ele ia falar, não, vamos atrás deles, vamos matar. Mas Deus fala, não, eu vou fazer tudo isso para que lá na frente a minha nação não seja destruída. Deus mexeu no rio, que trazia riquezas para o Egito com a pesca. Deus enfraqueceu a lavoura do Egito, deixou a nação mais poderosa do mundo com a economia balançada, arruinada. E depois, quando Deus deixa o exército todo do faraó morrer no mar, Deus está tirando a força bélica da nação. Então, a partir daquele momento, o Egito afundou. O Egito quebrou, né? Nem soldados eles tinham mais para se defender. Eles se tornaram um alvo fácil para os inimigos. Porque senão eles iam atrás de Israel, né? Seriam inimigos do povo de Deus. Interessante, gente, é que depois de um tempo, né, lá na frente, eles rodam 40 anos no deserto. Foi tão sério o que aconteceu com o Egito, tão sério. Deus abater o maior império do mundo na frente de todos os povos. Foi tão sério isso, gente, que o povo rodou 40 anos no deserto. O que acontece quando os espias chegam em Jericó? O que Raabe fala?
Lembram? Raabe fala, gente, quando eles iam invadir, né, Jericó, fala, não, todo mundo aqui está em pânico, porque em todas as nações da terra, se ouve o que aconteceu lá no Egito. Olha só, está todo mundo com medo de vocês. Então, gente, esse era o plano de Deus. O plano de Deus era que as pessoas tivessem mesmo medo de Israel. Né? Olha, eu não vou fazer vocês saírem daqui simplesmente. Eu vou trazer juízo. Né? Através do juízo que vai acontecer sobre o Egito, eu vou fazer com que os outros povos da terra tenham medo de vocês. Para eles poderem circular, gente. Deus queria tornar o nome dele conhecido em toda a terra. Então, ele deixa muito claro isso. Eu podia destruir vocês assim, com um sopro, mas eu estou fazendo dessa forma porque eu tenho um plano. Esse é o propósito das pragas. Amém? Né? Era proteger o povo. Era proteger um povo que era escravo, eles não eram bélicos. Deus tinha que fazer algo que botasse pavor nos povos das outras nações, gente. Né? E é bem a nossa cara mesmo, não é? Deus não faz assim, né? Gente, aí você fala, ai, Deus, o Senhor falou que ia fazer assim, e não fez desse jeito. Nós vivemos, menina, olha, a gente vive exatamente isso. Neste momento, no Brasil, a gente está vivendo isso, não é? É isso mesmo, eu também vejo dessa forma. Né? Deus, ele podia exterminar eles da face da terra, mas Israel seria um alvo fácil, e não era esse o plano de Deus. Né? As nações precisavam conhecer o Deus de Israel. Então, lá, o faraó, mais para frente, né, no 9, 27 e 28, se mostra arrependido, mas aí ele sempre vai voltando atrás, né? E, gente, é Deus quem endurece o coração de Faraó. Tá? E às vezes a gente está ali, não sabe por que a pessoa está tão dura, fala, olha, eu já orei, eu já não... E muitas vezes não é o inimigo que está endurecendo o coração da pessoa, não, hein? Às vezes a gente atribui as coisas para o inimigo que não é dele, não. Às vezes é Deus, para um propósito. E Deus, cada vez ele endurecia, toda vez ele falava que ia liberar o povo, mas aí não liberava. No capítulo 10 a gente vê a 8ª praga, que são os gafanhotos. E o faraó não aceita a saída dos israelitas, né? Apenas que eles vão até o deserto para adorar e voltem, mas ele só autoriza os homens. E aí o Moisés fala, não é isso que Deus mandou, Deus quer que todo mundo vá. Mas, gente, o faraó, ele não se considerava um homem e nem era considerado um homem. O faraó, ele era um deus. A gente chega no Egito, né? E a gente vê aquelas pirâmides, aquelas coisas. Gente, era só para enterrar ele lá dentro. Era um túmulo. O que é a pirâmide? Não é? Então, assim, por quê? Porque todos consideravam o faraó um deus. Então, era muito difícil para um deus, um homem com uma autoridade daquela, obedecer o que um outro homem estava falando. Então, a própria arrogância dele não deixava que ele obedecesse. Vem a 9ª praga, né? Faraó aceita que as crianças vão, não o gado. Aí Moisés diz que não, todo mundo tem que ir. E aí o faraó não quer mais ver Moisés e ameaça Moisés de morte. Gente, tudo isso não foi de um dia para o outro, não, viu? Isso tudo
que a gente lê nesses primeiros capítulos levou aproximadamente de 8 meses a 1 ano acontecendo isso. Não é simplesmente Moisés chegou lá, deixa aí o meu povo. Não. Isso tudo foi para quê? Para que todos soubessem. A terra inteira estava de olho no grande império. Né? E para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Deus anuncia a última praga, que é a morte dos primogênitos. Então, do 11 ao 14, é o terceiro bloco, que é a saída do Egito. Né? E aqui é o ponto alto da história. O ponto alto dessa história com o quê? Com a Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar sobre. Por quê? Porque o anjo da destruição passou sobre a casa dos israelitas, ao invés de entrar e de destruir. Né? Ao invés dessa destruição, ele passa por cima, porque ele passa porque as casas, todas elas, tinham a marca do sangue. Olha já a representação de Cristo, gente. A marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da casa, que foi o que o Senhor mandou fazer. E o anjo da destruição, vendo a marca, passa por cima da casa dos israelitas e abate os primogênitos no Egito. No capítulo 12, a gente vê a instituição da Páscoa, Deus dando instruções para o povo, dizendo o que era para ser feito, né? Porque, olha, vai chegar lá a 10ª praga, que vai ser a morte de todos os primogênitos e de todos os animais e de todas, né, das pessoas, desde a casa do faraó até a pessoa mais humilde do Egito. De todas elas, o primogênito morreria. Então, a Páscoa, gente, ela já é comemorada antes do surgimento do cristianismo, né? Trata-se de uma comemoração do povo judeu, por eles terem sido libertos da escravidão do Egito. Essa escravidão que durou aproximadamente 400 anos, né? Não 400 anos, porque eles viveram um período lá sem ser escravos, mas que durou muitos anos. A Páscoa cristã também é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, para nós hoje, porque ela representa para nós a ressurreição do Cristo, do Filho de Deus. E aí a gente vê, gente, no capítulo 12, versículo 14, olha só: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que quer dizer isso? Para sempre. Por isso que até hoje a gente comemora a Páscoa. E aí no 26, 27 ele diz: olha, vocês ensinem isso para as futuras gerações. Hoje o judeu comemora a Páscoa à maneira dele, nós cristãos comemoramos a Páscoa à nossa maneira, mas você vê como é importante o êxodo para o judeu. É a formação da sua identidade como povo, como nação. E aí vem a praga dos primogênitos, né? A gente vê aqui no 35, 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediram e despojavam os egípcios. Então, gente, quando os egípcios viram que as pragas, viam que a praga vinha, eles falavam: não, some daqui. Eles deram para os israelitas tudo que eles pediram.
né? E o Senhor fala, ó, antes de ir embora, vocês vão lá e pedem tudo. Vocês não vão embora aqui com a mão na frente e outra atrás, não. Vocês levam tudo. E os egípcios deram tudo que eles precisavam, todos os recursos que eles precisavam, deram ouro, deram prata, né? E no final do capítulo 12, descreve a saída deles do Egito. Gente, essa saída do povo de Israel do Egito não foi só do povo de Israel. Porque o Egito, ele era uma nação cosmopolita, ele era uma nação São Paulo. Não tem gente de todos os lugares do mundo? O Egito também tinha gente de todos os lugares do mundo antigo. Essas pessoas, quando viram tudo isso que aconteceu, nesse período de 8 meses, 1 ano, essas pessoas se converteram. Muita gente se converteu, muita gente ouviu o Moisés. Falou, nossa, olha, esse Deus realmente, ele é o Deus forte. Os deuses egípcios, eles não chegam aos pés, começaram a crer no Deus de Israel. Então, na hora que o Moisés foi embora, muitos egípcios foram com ele, muitas pessoas de outras nacionalidades foram com ele. Então, a gente vê o que aqui, gente? Lembra que a gente estudou, esses dias nós falamos sobre a profecia das tendas? Não é? Que Cã, ele moraria embaixo das tendas de Jafé e de Sem. Aqui é a profecia das tendas, é o evangelho abrangendo pessoas de outras nacionalidades, pessoas que não eram lá da descendência, né, do Noé, do Abraão. Então, a gente vê essa profecia sendo cumprida em nós. Os gentios que foram enxertados na videira de Cristo. Então, a gente lembra dessa profecia debaixo das tendas de Jafé e de Sem, aqui. E no 12:39, a gente vê instrução de como deve ser celebrada a Páscoa naquele momento. E eu vou deixando vocês por aqui, né? Nesse livro do Êxodo, que conta o ponto mais importante da história de Israel, né? Porque, gente, olha, independente da história de Davi, independente dos feitos de Josué, seja do exílio babilônico ou mesmo do retorno da Babilônia, de certa forma, nada disso é tão importante quanto o que está sendo narrado no Êxodo. Porque o Êxodo, ele dá identidade para esse povo. Ele é a identidade. É ele que explica quem eles são, o que eles são, por que eles estão ali. E a gente vai continuar nessa aventura do Êxodo na próxima aula. E acredito que a gente consiga terminar em mais 2 aulas. Ou uma, se a gente correr, mas acho que a gente não tem muita pressa, né? Que é muito gostoso se reunir aqui para estudar.